Murilo, um prazer. Um prazerzaço. Desde um só coração? Um só coração de Maria Adelaide, querido. Tem tempo. Um tempo bom, né? Tempo de processos, tempo de vivências. Para amadurecer as coisas, sim, repensar outras coisas. Sim. Mas é muito bom estar aqui, estou feliz. Também, obrigada, obrigada mesmo. Olha só, pensando em você lá do comecinho. Brasília, fez educação física, exatamente, largou e foi fazer artes cênicas. E aí nunca mais deixou. Isso foi só se aprimorando. Fala pra mim. Quando eu lembro de educação física, eu lembro do esporte, né? Eu fui atleta durante muito tempo. E quando eu lembro do esporte, eu lembro de disciplina. Muito bom. Junto da disciplina, sempre eu escuto uma sirene no meu ouvido que faz pé. E esse pé me lembra o terceiro sinal quando a cortina se abre. Sei. E aí entra essa disciplina do esporte. Esse pé que eu digo é quando eu disputava uma competição, eu fui para 2 campeonatos mundiais de taekwondo. Eu demorei muito para falar sobre esse assunto, né? Porque quando eu me mudei para o Rio, eu queria não estar associado ao esporte. Achava que, né, o mundo da arte era tão diferente, né, que eu me afastei completamente do esporte. Até ele fazer assim. E eu percebi que as coisas, elas trabalham lado a lado, né? Sim. Até também você chegar no nível que você estava... Exatamente. Não é esporte, que começa a conversar. E eu comecei a perceber, assim, toda vez que eu ia para uma competição, que tocava aquela sirene e começava a competição, no teatro aquilo me lembrava, sabe? Quando tocava o terceiro sinal e a cortina abria, era uma sensação de que não posso voltar atrás. Agora eu tenho que ir em frente. E é uma sensação que te dava o coração disparava, uma sensação gostosa. Tem uma coisa do efêmero aí, né? Tem. Tá valendo, é agora, é aqui. Se errou, você vai lidar com o acaso. Exatamente. Com o improviso. Com o improviso. É muito bom. E aí eu fui buscando esses paralelos assim, entre o esporte, que foi uma parte da minha vida, entre o teatro, que passou a ser, e vejo que as coisas, na verdade, elas são mais simples do que parecem, né? Às vezes a gente cria várias situações na nossa cabeça e que até o processo mesmo de descobrir como é que é a interpretação, como é que é o nosso trabalho, é uma coisa que fez isso. Começou daqui, saiu daqui e aí voltou para cá, entendeu? Então, até estudar sobre Arthur, Stanislavski, Brecht, descobrir um pouquinho o que é isso tudo, né? Aí no início você acha que é uma coisa, de repente, é uma coisa que pode ser mais simples do que parece, né? Então, mas para chegar a ser simples dá trabalho, não dá? É uma relação, mas aí que vem a beleza do trabalho, né? Você descobrir, porque não é um simples diferente. Quando você chega nesse simples e faz isso, ele é muito diferente do que quando você encontra o simples sem ter feito isso. É um outro tipo, né, de relação. E aí, estamos aí nesse processo delicioso de trabalho, sabe? E qual foi a primeira peça? Na verdade, a primeira peça que eu li, Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, né? Então, se começar lendo essa peça, já tem que ter alguma coisa que vai modificar na sua Sim. Na sua Você cabeça. fez? Eu não cheguei a fazer. Sei. Eu li essa peça, e isso foi no Dulcina, né? Porque eu fazia faculdade de Educação Física, e depois tranquei, fui fazer artes cênicas lá no Dulcina, fiquei um tempo, e lá com os professores, que eu sempre falo sobre eles, que chama Jesus Vivas e Humberto Pedrancini, meus 2 primeiros professores lá no Dulcina, e eu lembro até hoje, assim, desse texto e dos ensaios e dos exercícios, né, daquela novidade, né, meu Deus, daquela descoberta, né? Que foi um encontro, o que te tirou, né? Porque depois você vai comparar a educação física e vai... Eu acho que tudo conversa também, acho que é tudo a mesma coisa. Depende da tua postura, né? Mas por que você foi pro teatro? Eu acho que, assim, eu sempre lembro de uma palavra também que é ousadia, né? Eu nunca tinha ido ao teatro, assim, teatro infantil, nunca fiz teatro quando adolescente, né? Quando criança. E aí um dia eu estava voltando de férias, a minha irmã, Kênia, ela falou, olha, vai ter um teste no Dulcina para um filme. Ela não sabia explicar direito o que era, e eu falei, não, nada a ver. E aí eu fui dormir, mas aí eu fiquei pensando, um teste, poxa, por que não? Isso, eu tinha 19 anos, eu acho, 19 ou 20. E aí acordei e falei, vou lá.
Aí fui, comprei uma blusa nova, né? Aí falei, Me ajeitei. Aí cheguei lá no Dulcina, tinham 3.000 pessoas na porta do Dulcina e uma listinha com 250 atores que iriam fazer esse teste. Eu não sabia nem direito o que era, mas alguma coisa me puxava para ali. E aí eu era uma cabecinha ali, diante daquelas 3.000 pessoas, e percebi que eu não ia poder fazer, porque quem ia fazer eram os alunos do Dulcina. Saiu no jornal, no Globo, na cidade, mas de uma forma equivocada. Que não deu para entender. Aí voltei pro carro, já estava indo embora, eu falei, poxa, já tô aqui. Aí saí do carro de novo, voltei lá pro teatro, e eu sempre conto essa história, mas não façam, tá? Não preciso repetir essa história, mas... Viu, Gi? Mas acho que tem a ver com um pouco de ousadia quando você quer alguma coisa. Aí eu voltei... Desejo, vontade, paixão. Aí entrei... necessidade. Eu acho assim, se você não tem uma ousadia para algumas coisas, você não realiza esse sonho. Né? E aí eu entrei pela porta do fundo, por um vidro quebrado, eu saí numa escada do porão, até chegar no elevador, subi, chegar na sala... E entrei numa sala, sentei numa cadeira, assim, com 250 alunos, eram 2 salas, então esse número estava dividido entre as 2 salas. Sentei, e aí sabe quem apareceu ali? Quem? Ricardo Washington. Você acredita? Isso há muito tempo atrás, ele não era diretor de número. O Ricardo Washington, e aí começou a falar com as pessoas, olha, eu vou escolher as pessoas que têm a ver com o que eu estou buscando, tudo. Enfim, escolheu 4 homens e 4 mulheres. E eu acabei sendo escolhido e falei, caramba, que loucura. Aí me deu um texto, Muito bom. Eu fui para casa para estudar para no dia seguinte fazer um teste. Mas aí depois que eu vi que aquele teste era um teste, acho que de cadastro da Rede Globo. Entendeu? Não era uma coisa específica para um filme, eu achava que era um filme. Estavam buscando atores, olheiros, assim. Exatamente, novidade. Mas aquilo foi fundamental para a minha vida, né? Porque eu adorei ter feito aquilo. E... Você vê Ricardo Washington. Tá vendo Ricardo Washington? E aí eu contei essa história para ele, ele falou, olha, a gente às vezes nem sabe o grau de responsabilidade que a gente tem na vida das pessoas. E tem mesmo. E a partir daquilo, eu me interessei tanto que eu tranquei a faculdade de Educação Física e entrei e fui fazer teatro na Dulcina, por causa desse episódio. E aí, ali foi a minha grande paixão, aquela coisa toda, e depois... Em 92 fui para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro e estou até hoje. Então acho que a ousadia é uma coisa importante para a vida, né? Mas a coisa da vocação também, né? Que é você entender que isso também vem do esporte, né? Não, acho que sem vocação, se você não... Vocação tem a ver com amor, né? Com paixão, né? Se você não tem paixão, não sobrevive em nenhuma profissão, né? O médico, imagina que acorda tal hora, opera sei lá quantas pessoas, o cara tem que ter noção daquela importância. Né? Mas às vezes também, quando toca o terceiro sinal, às vezes eu falo assim, por quê? Pra que eu fiz isso? Por quê? Por que eu me pus nessa situação? E depois é maravilhoso. Mas aí é uma sensação deliciosa, né? Aquele coração disparando assim, aquela adrenalina. É muito gostoso, assim. Murilo, vamos falar sobre a questão de produções, assim. Tá numa produção de 10, 12 milhões, uma produção de 1 milhão, porque você transita em produções diferentes. Assim, pra mim, o que realmente eu tô sempre atrás do bom papel. Né? Eu nunca vou para um filme porque a produção... Porque é um maior, não, eu tô interessado pelo papel. Claro. Se você não tá apaixonado pelo papel, não tem sentido você fazer. E agora, eu já trabalhei em filmes assim de, vamos supor, 5 milhões, mas a produção segurava tanto que o seu conforto era, vamos supor, era inferior a um BO de 1 milhão em que o cara entendeu que você tá ali e preparou aquele universo todo para você se sentir confortável. Então acho que... Concordo plenamente. Eu acho que não é a questão da grana que faz o clima ficar gostoso ou o filme ficar bom. Eu acho que é o tratamento ali, a relação, né, o bom roteiro. Às vezes a dificuldade ela cria improvisos. Né? E os improvisos às vezes são melhores do que a coisa organizadinha. Muito bem, Mariana. Muito bem. Respondeu muito bem. E assim, te perguntar sobre a questão da língua. O que você sentiu em fazer... Peraí, vamos recapitulando aqui. Vou fazer uma pergunta melhor.
Na questão da língua, em falar em fazer um filme em inglês, qual é a diferença? O que te veio? Isso também era um desafio. Por que era um desafio? Meu inglês, ele é mais ou menos. Né? Então, assim, aquele inglês que eu me viro, mas é um inglês completamente... de escola ali. Macarrônico, né? E a Fernanda, minha mulher, fala muito bem inglês, né? Então a gente sempre brincava com essas situações, né? E foi um desafio. Mas, no caso do Área aqui, eu tenho cenas em português, né? Com sotaque... americano? Não, com sotaque do interior do Ceará. Certo. E aí tem outro personagem que eu faço com outro sotaque e tem um personagem que eu venho falando um português neutro e um inglês também sem sotaque de nenhum lugar, porque esse cara é uma luz, ele é um mensageiro, né? Então, essa é a cena mais difícil do filme. Então, o que acontece? Estudei. Aí é uma questão de dedicação. Peguei uma professora, né, de inglês, minha prima, Flávia, inclusive, e a gente foi estudando a cena, né? Quer dizer, eu entendi o que era aquele universo perfeitamente e a gente foi estudando. E aí aquela coisa, é como estudar alguma coisa, para decorar uma coisa para você fazer corretamente, né? Se você entender e consegue botar a tua espontaneidade ali, vai funcionar. E então, eu estudei muito para... E as pessoas falam que ficou muito bacana. Que bom. Muito bacana. E a coisa de você ter uma outra língua, ela já te coloca numa outra situação nova também, né? Essa coisa de se meter em tudo, gostar de todas as funções, né? No teatro você atuou como assistente também de direção. Tem um desejo aí de ir para trás das câmeras, assim, que nem o Tota? Eu tenho, assim, a minha primeira peça eu fiz como assistente de direção. E talvez, eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez isso tenha uma influência no meu jeito de trabalhar, né? Eu gosto de me envolver de uma forma autoral, no bom sentido, assim. Eu gosto de trabalhar junto com o diretor, sabe? De ter liberdade para falar do roteiro, né? Se o roteiro... Eu penso. Eu penso, né? O roteiro não tá legal, o que você acha disso? Ou, na hora de finalizar o filme, sugerir, como eu tô fazendo agora em todos esses filmes, porque é uma coisa pro bem do filme, né? Não é uma coisa com disputa de poder, né? Não acredito mais nesse tipo de coisa, né? Então eu acho que hoje, inclusive os bons diretores, né? Eles têm essa modernidade, né? De entender um bom palpite, um bom conselho. Ou não é bom conselho, valeu, obrigado e vamos seguir em frente, né? Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, né? Então é possível que eu vá produzir, assim, eu já tenho umas ideias, eu tô querendo comprar os direitos de uma coisa. Para cinema? Para cinema. Que legal. E já fiz uma produção uma vez de teatro, uma peça fantástica também. Então, eu acho que produzir é um desejo. Dirigir, pode ser que isso aconteça em algum momento, mas não é... Mas você é um ator que quer saber qual é a câmera, aonde que está a luz, o que está acontecendo aqui? Normalmente eu não pergunto. Normalmente você entra no set e você já sabe. Identifica. Entendeu? Porque às vezes o diretor tá ansioso com outras situações, né? Então, se você puder poupar esse cara de muitas perguntas... Não encher o saco. Mas eu acho que é importante você tá trabalhando para a câmera, né? Então, por mais que você tenha que esquecer a câmera, você sabe que o truque assim, isso que é perigoso, porque você tem que fazer sabendo onde está a câmera, para você... Tipo aqui? Tipo ali, entendeu? Ou aqui também, né? Você tem que saber o que está acontecendo, mas assim, você não pode estar contracenando com a câmera. Isso acontece às vezes. Eu vejo isso acontecer. Tipo, a pessoa, ó, contracenar com a câmera, tipo isso aqui, ó. Por exemplo, tô aqui falando com você, mas... entendeu? Eu tô tentando abrir aqui pra... Eu sempre, sabe? Tipo, sabe? Eu tô aqui, eu tô falando com você, mas eu tô me valorizando, Eu sou o contrário. A última entrevista que eu fiz com o Valtinho, a gente acabou de costas, cara. Acabou, sério. Que ótimo. Isso é um problema. Mas eu acho que isso é uma coisa Mas é muito legal. Você sentir. Tipo, quando você tá totalmente com a pessoa, claro. entendeu? Ou quando você tá com a pessoa, mas você tá lá.
E isso é ruim para outra pessoa que está contigo. Com certeza. A pessoa que está contracenando com você perceber isso, eu já percebi isso, sabe? Assim, eu falo, ih, caramba, a pessoa tá... Não tá aqui, tá né? lá. Eu falei, mas isso é difícil também. É muito, é tênue. Porque não adianta. É um terreno... É uma coisa assim, aquela... Mas essa coisa de dar susto no câmera eu adorei, Tota. Eu acho... Acho que isso não tem nada a ver. Isso que eu acho que a gente pode incorporar isso. Isso é muito bom. Isso é inovador. Isso é inovador. É um improviso. É um improviso. Lindão. Tem mais coisa pra falar? Não, acho que tá. Então tá. Sérgio. Querido. Muito bom. Murilo, e como é que vem a televisão depois disso? Porque aí você se formou em teatro no Dulcina. Eu fiquei um tempo... Aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei sem conhecer ninguém. Nada. E por que decidiu? Porque queria fazer televisão? Ou porque iria era... para o Rio ou iria para São Paulo. Porque eu acho que existe essa coisa esse ainda, eixo essa força que, se você quer lidar com essa carreira de uma forma sustentável, você acaba tendo que ir para uma dessas duas cidades. Quero ver. Aí, o Rio sempre foi uma paixão. A gente tinha apartamento em Cabo Frio, então eu sempre tive vontade também de morar no Rio. Então eu nunca pensei em São Paulo, apesar de que hoje eu amo São Paulo também. Eu também. E as coisas que acontecem em São Paulo me interessam às vezes muito mais do que as coisas que acontecem no Rio. Conversa. Gosto das duas. Mas eu amo o Rio de Janeiro, enfim, amo essa loucura do mar, da montanha, da praia, e esse jeito despojado, adoro, assim. Mas quando eu cheguei, em abril de 92, né? Eu não conhecia nada, ninguém no Rio, e tinha uma prima distante, assim, do meu pai, e que fazia teatro. E aí foi ela que me indicou um curso de teatro, assim, e aí eu fui, sabe aquela coisa? Você vai indo, né? Deixa o Rio te levar. Fazendo contato também. E aí fiz, assim, fui para um grupo de teatro, assim, em Santa Teresa, foi uma delícia, assim, longe de qualquer badalação de Zona Sul. Foi lá que eu aprendi muita coisa. Assim, foi mas com um grupo, não era o Amir? Era um grupo de teatro que existia em Santa Teresa e que... Amador? Era amador, mas que tinha aulas de interpretação, voz, corpo, aquela coisa toda, e que foi muito gostoso de fazer. Aí, logo depois disso, e detalhe, assim, eu com uma peça, assim, a notinha que fugiu da partitura. Era uma peça infantil. Os meus pais saíam lá de Brasília para vir assistir a peça. Muito bem! Assim, teu pai é teu empresário, né? Meu pai hoje é meu empresário. Muito por isso! Eles são lindos, né? Me ajudaram, me deram todo o apoio, assim. Que legal. É isso que você quer, mete bronca. São quantos filhos? Só eu e minha irmã, a Kênia. Então todos eles têm participação, né? Porque a Kênia é minha irmã que falou, olha, vai lá fazer aquele negócio lá no Dulcina, e os meus pais me apoiaram totalmente. Que legal, que bom, eu acho que bonito. Família bacana... quer que você cresça. Quer que você seja no que for. Seja feliz, né? Então, e aí, quando acabou, eu comecei a me envolver com o pessoal do tablado. Eu entrei lá e fui fazer uma peça com a Maria Clara Machado. Dirigindo, e era um texto dela, claro, é O Diamante do Grão-Mogol. Sei. Mas antes disso, um pouquinho antes, eu fui chamado para fazer uma peça chamada A Gente Não Tem Cara de Babaca. Aquelas coisas que você tá assim, o cara... Uma comédia? Não, era uma peça em cima da poesia do Gonzaguinha. Olha. E era uma coisa séria, assim, eu fazia um personagem, eu era assistente de direção e fazia um personagem maravilhoso, assim, né? De quem é? Era do Zé Carlos Moreno. E foi uma experiência muito legal. Então foi a primeira peça que eu fiz no Rio de Janeiro, assim, que eu considero profissional. E isso foi em 93, se eu não me engano. Fui aí o Teatro Vanucci, fiquei em cartaz no Vanucci. Pô, foi rápido, né? De 91 para 93. Não, e foi assim, mas aquela coisa, vai acontecendo, né? Eu acho que se você tá inteiro ali... O que você quer, né? Se você tá inteiro, alguém vai te ver e vai falar assim, quer fazer isso? Aí aquilo ali vai te levar para outra coisa e aí vai. E aí o Diamante do Grão-Mogol no tablado, para mim foi também uma escola maravilhosa, porque a convivência com a Maria Clara Machado foi muito especial. Eu lembro que... Privilégio mesmo, no ensaio, me indicaram para ela, eu fui fazer teste, passei para fazer a peça, e aí teve um dia de ensaio que eu cheguei com uma voz assim totalmente diferente para fazer o personagem, Chico Ferroada. Uma voz assim, uma composição. Aí ela falou, olha, muito legal, muito bom essa voz diferente, mas você tem a voz tão bonita, vamos fazer com a sua voz normal, vamos experimentar? Eu falei, claro, vamos. Aí
claro que eu fiz, né, com a voz, assim, minha voz, né? Então, e os bastidores do tablado, né? Eu acho que é uma escola, assim... Com tradição. Muito bacana. Então, e aí as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E essa transição do teatro para a televisão, na verdade a profissão é uma coisa só, né? Você é um ator que está em busca de bons papéis, né? Então, seja no teatro, no cinema, na televisão, acho que isso que importa. Mas em 94, eu já tinha feito uma peça chamada Porcos com Asas, que eu ganhei, acho que ganhei uns 3 prêmios com ela. Eu ganhei o Festival Carioca de Novos Talentos, eram 128 peças, mentira, 55 peças e 128 atores, calma, não roubei tanto. Mas assim, eu ganhei um prêmio também de uma outra marca lá, não vou fazer propaganda da marca agora, mas assim, foi muito legal, assim. Porque te deu é isso aí. E era ousada. Sim. Então, era tão ousada que no segundo mês eu me incomodei com a peça. Porque tinha cenas de nudismo e ao mesmo tempo era uma comédia. Então, aí a gente ganhou o espaço, um teatro, porque nós ganhamos o festival. E aí, no segundo mês, eu percebi que tinha muita gente que ficava ali na frente... Pra te ver nu. Pra ver outras coisas, entendeu? E não só o que você queria Mas mostrar. isso acontece, né? Mas a peça é um clássico, né? É uma peça maravilhosa, Porcos com Asas. Quem não conhece... Uma bela peça. E depois disso, aí eu fiz uma peça com Tacla, com Jorge Tacla. Sim. Foi Lago 22, com Charles Miller, com Jairo Matos, com João Fonseca. Turma boa. Uma turma quente, assim, foi muito legal. E eu comecei a fazer... Mas isso em São Paulo? Não, isso tudo aqui. O Tacla aqui no Rio? O Tacla fez em São Paulo o Lago 21. Sei. E o Lago 22 ele fez no Rio de Janeiro. Entendi. Então, foi muito legal. E aí, quando eu, na verdade, comecei a me interessar por televisão, eu fui fazer a Oficina da Globo. Sei. Com Tônio Carvalho. Sim. E foi um ponto marcante na minha vida. O Tônio me ensinou muita coisa sobre televisão. Né? Ana Kfouri, dando corpo. Assim, foi um marco para mim. Teve uma formação ali por dentro, porque eles estão fazendo isso já há um tempo. Isso foi, olha, em 90... Acho que foi no final de 93, se eu não me engano, essa Oficina da Globo. Foi muito legal. A Alessandra Negrini era da minha turma também, uma turma muito especial. Só que em 94 acabou que eu fui fazer, no início de 94, eu fui fazer um teste para uma novela, que uma amiga minha, que era da Oficina da Globo, Eliska, uma figuraça, ótima atriz, ela ia fazer esse teste e pediu uma carona. Aí você e os testes, né? E eu tava de bermuda e de chinelo e camiseta. Falei, peraí, de repente eu vou lá, se der eu faço o teste também. E aí eu pedi uma calça emprestada pro pessoal e um tênis, entendeu? Chapliniano. Aí eu peguei uma calça, peça aí, depois eu devolvo, não sei o que, aí fui com o carro, meus cortezinhos, e aí fui com a Eliska, lá na Fundição Progresso, e aí acabei conseguindo fazer o teste. Aí foram 3 etapas, 3 dias de teste, não sei o quê. E era pra Globo também? Não. Aí já era pra primeira novela produzida por uma produtora independente. Chamava 74.5 Uma Onda no Ar. E aí eu fui fazer o teste e era o Cécio Thierry e o Kiki Dias. Os dois. O Kiki era assistente do Cécio. Lá, então, tinha cadeirinhas, né, assim, todo mundo ia, sentava e falava o texto. Né? Só que eu estava vindo da Oficina da Globo. E a oficina, a gente era um mergulho profundo. Eu fazia cenas do Cabo do Medo. Então, eu já estava naquele vício, né, de não fazer uma coisa simplesinha. E cenário... Tava aquecido, né? Tava aquecido. Cheguei lá para fazer o teste com um colchonete, com uma cadeira e com um figurino completo do personagem. Aí eu chego lá, o Cécio sentado com uma galera e mais o Kiki. Aí eu sento e falo, oi gente, tudo bem? Eu vou aqui preparar umas coisinhas, tudo bem? Aí o Cécio, aquela cara dele assim, tudo bem, não sei o quê. E aí eu montei um cenário lá, né, naquele espaço, todo mundo olhando, aí, pronto, podemos ir? Aí o Cécio, aí fiz o teste, né? E aí, dentro das minhas limitações, no início de carreira, aquela coisa, mas foi bom, foi um bom teste, mas eu acho que mais pela ousadia, entendeu? Do que propriamente pela qualidade da cena, mas foi uma boa cena. E eu acho que a partir dali o Cécio identificou alguma coisa e eu fui aprovado. Então acho que eram 300 pessoas que estavam fazendo, e aí eu acabei entrando, a minha amiga não entrou,
mas já não me deu uma carona. E ela ficou feliz de ter me Claro. levado até lá. E aí a oficina da Globo, você... Aí... Já estava no final da oficina. Entendi. Aí Depois... nisso, eu acabei entrando para fazer a minha primeira novela. Eu lembro até hoje, meu salário, R$1.000, entendeu? Eu feliz da vida, um sonho assim acontecendo. Mas isso na Globo ou não? Não, Isso era na TV Plus, tá. que era na Manchete. Entendi. Na antiga Manchete. Entendi. Eu lembro disso. Aí foi... Aí as pessoas, a gente que... Tem um pessoalzinho aí que é danado, né? Aí eu fazendo 74.5, uma onda no ar, e as pessoas brincando que eu estava fazendo 74.5, uma bomba, né? Entendeu? Aí eu ficava muito pé da vida. Mas tudo bem, foi uma bela experiência e aí foi o meu primeiro contato com a televisão. Né? Foi uma escola, assim, foi uma delícia. Junto disso, eu acabei fazendo Confissões de Adolescente com Daniel Filho, que foi na TV Cultura e na Band. E aí a televisão veio vindo. E aí a coisa foi caminhando lado a lado, como eu acho que tem que ser, sabe? Eu acho que... E você continuou fazendo teatro e TV. E como é que entrou o cinema? Vamos pro cinema. O cinema, em 95, eu fiz o meu primeiro filme, que chamava Uma Vida Dividida, com um diretor de Brasília, mas foi um filme muito autoral, né? E quando a gente fala, às vezes, autoral, pode significar várias coisas, né? Tipo, sem recurso, ruim. Qual foi o maior perrengue que você passou? Do filme? O maior perrengue depois ter que dublar tudo. Tudo que você fez, você teve que dublar o filme inteiro. Mas aí eu descobri que ficou melhor dublando. Eu amo dublar. Então eu tinha aquela voz ainda de adolescente, sei. Sabe? E aí você já estava mais velho? Eu já estava um pouquinho mais velho, e aí encaixei a voz. Porque eu já estava trabalhando com a Vancini quando eu fui dublar. Sim. Em 96 eu fui fazer Chica da Silva com a Vancini. E o Avancini foi me ensinando umas coisas. Ele falava, olha, você tem uma voz ainda muito adolescente, você ainda é um rapaz novo, só que esse personagem precisa pesar um pouquinho mais, então vamos trabalhar no gravezinho. E eu fui entendendo o que era aquilo, o que significava aquilo, né? Que às vezes um tonzinho baixinho, ele pode ser muito mais imponente do que uma gritaria, né? Do que coisas que você vai aprendendo, né? Então a dublagem do filme ficou mais bacana. Então não foi um perrengue. Então, na hora de fazer mas o resultado não foi. Mas então, me diz um perrengue que você tenha passado assim, brabo, assim, no cinema, assim, que você lembre. Um perrengue brabo? Bom, posso ser sincero? Pô, pelo amor de Deus, então, né? Pode parecer bobeira, mas eu fiz o Como Esquecer, com a Malu de Martinha, um filme maravilhoso. Vamos falar dele. E aí tinha uma cena, eu fazia um gay. Eu sempre quis fazer um personagem, brincar com esse universo, né? Um universo que me desafia, né? E aí teve uma cena de beijo, que nem foi, né? Foi depois cortado, uma cena de beijo, técnico, mas assim, foi uma situação assim, foi um não é perrengue. Que é um perrengue, mas... Tipo, não agradável. Aquele momento não foi tão agradável, sinceramente, né? Não vou falar que foi super técnico, o parceiro, gente boa, tudo. Mas não foi uma coisa assim, 100%, tudo. Fingi que foi. Mas depois eu falei assim, foi uma barreira, foi. Foi mas difícil. Passei por isso numa boa. E no teatro eu já tinha feito uma cena assim, em Lago 22, com Jairo Matos, mas era altamente teatral, assim. Tinha uma outra conotação. Eu fazia um garoto de programa na peça. Entendi. Mas tinha uma outra conotação, uma outra técnica para as pessoas. Mas acho que foi mais uma dificuldade que você superou, e acabou que isso nem aconteceu, porque nem foi pra tela, né? Não foi nada que também me mas isso, mas não é... Mas um perrengue assim de gravação, então vamos ampliar, ou no teatro, ou de gravação, ou num set de filmagem que tenha não sei, alguma coisa mais... Esse é bem difícil, tá bom, tá valendo. Eu sempre as dificuldades, assim, transforma. Eu assim, me dou muito bem com a dificuldade. Então nunca sei por que foi difícil. Porque às vezes a situação difícil, ela tá a favor. Sim. Às vezes, sei lá, se no meio de uma cena acontece uma coisa que não é a cena que você programou, talvez seja essa a cena boa. Isso é muito inteligente. Quando acontece uma coisa assim que você percebe que está indo por uma outra coisa. Opa, aí eu sinto assim, é por aí. Isso não tem a ver com a luta?
pode ser. Não com é? o improviso. É. Com a situação do improviso. Entendeu? Mas é bonito isso. É engraçado que a situação do improviso e do relaxamento foi aparecendo para mim com o tempo. Porque no início da minha carreira como ator, a disciplina, eu acho que ela era maior do que propriamente o improviso. Mas acho que é bonito também, porque é o levar a sério, o respeito também, né? Mas eu era demais. Caxias. É ao ponto do Avancini falar, Walter Avancini, sim, radical. É o cara mais radical do mundo, falar assim, você está muito... Relaxa aí. Muito sério, assim. E era uma tragédia o que a gente estava fazendo, sim. então eu tinha o mesmo tipo. Você é um pouco assim, eu sei que você é um pouco assim. Quem já me falou isso foi o Maurinho, já me falou isso. Que eu sou séria. Não, que você tinha... Eu lembro quando eu fiz uma participação, minha primeira novela na Globo, foi uma participação... Não, a primeira foi Chiquinha Gonzaga, mas a segunda foi uma participação em Força de um Desejo. Sei. E eu fiquei muito frustrado com aquilo, porque eram 20 capítulos, sabe? Eu falei, pô... Eu vindo da Manchete, protagonista lá no Mandacaru, aí, fazendo aquela escada, né? E aí, mas foi ótimo. Eu ansioso, eu falei pro Maurinho assim uma vez, falei, Maurinho, não dá pra fazer esse personagem. Esse personagem não existe. Não tem o que fazer com ele. Cara, vai com calma, vai com calma. Aí ele me falou uma vez, falou assim, porque eu era muito intenso ali. Ele falou um pouco do seu processo também, me elogiando, evidentemente, né, o teu processo de trabalho, né? A gente fez algumas coisas. Eu gosto muito dele. Ele é um querido, diretor, um grande diretor mesmo. Querido. E aí eu acho que assim, o relaxamento dessa coisa do improviso veio aos poucos, né, de você entender isso. No início da carreira... porque você não acha que a gente tem que estar muito preparado? Eu acho. Para poder improvisar? Eu acho. Né? Eu acho que você tem que ter um... inclusive se você começa a carreira já achando que você improvisa tudo, tem alguma coisa errada. Porque também eu acho que tem uma coisa, quando se força muito o improviso, ele é ruim, né? Ele é superficial. Né? Então, mas eu acho que o tempo ele vai te mostrando algumas sutilezas, coisas que são gostosas. Né? Tipo, você perceber o que funciona mais. Né? Às vezes, o Marlon Brando fala isso na biografia dele, né? No começo da carreira dele, ele ficava, às vezes, 3 dias num estado emocional para que aquela cena realmente funcionasse. E ele fala também assim que se os diretores soubessem o quanto é difícil, de repente, você passar uma sensação de uma melancolia profunda ou de um tipo de sentimento, eles teriam um pouco mais, às vezes, de entendimento na hora de dirigir um ator. E eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele falou assim que ao longo do tempo aquilo já foi ficando mais fácil. Aqueles 3 dias deprimido para que na hora que a câmera rodasse, ele tá naquele estado, ele conseguia ligar mais fácil. Vai sintetizando, né? Eu acho que hoje eu consigo ligar tranquilamente, assim, sabe? Eu me sinto mais preparado, né? O que é bom e o que é ruim, porque se você começa a sentir também preparado demais para alguma coisa... Nunca se sabe, né? Nunca se Vem a luta de novo, né? Vem a luta de novo. Exatamente. A luta é muito bom. Cinema. Vamos lá. Vamos embora. Que filme que você quer falar? Ai, nossa. Acho que teve um marco para mim. Eu sei que você vai estrear, a gente vai falar. Vou estrear o Ariaquê, mas... A gente vai falar do Ariaquê. Vamos falar do Ariaquê no final. Vamos. Porque aí a gente fala de quando que ele estreia, que é dia 13. Dia 13 de abril. Tá. Aí a gente fala de novo. Eu fiz alguns filmes que me marcaram, assim. Ismael e Adalgisa, da Malu de Martino, eu fiz com a Cristiane Torlone. Foi em 98. É um média-metragem, mas eu pergunto para ela, por que você não fez um longa, um média? Porque o média ele não serve para muita coisa, né? Você fica estacionado. Ela falou, eu fiz até onde o dinheiro deu, por isso que ficou um média. Ok, então eu entendi. Mas é um filme muito legal, eu fiz o Ismael Neri, e um personagem incrível, né? Muito marcante, assim, foi muito, muito legal. Teve um outro curta que eu fiz, né, chamado O Segredo, que eu fiz com um amigo meu do tablado, e ali começou já um pouco o meu lado de trabalhar coletivamente, né? De sentir, de equipe. Eu acredito muito nisso no cinema. Não existe no teatro, né? E na televisão também. Eu trabalho, assim, os meus trabalhos na televisão têm sido sempre com parceiros. Né? O ego, ele tá em terceiro plano. O importante é a gente... Domado! Tem que estar todo domado, né? Senão fica... Domadinho! Senão fica complicado. E aí, é um filme que eu acabei me envolvendo na montagem,
um colega meu foi montar o filme, a trilha foi de um amigo meu, e o resultado foi ótimo. Eu ganhei 4 prêmios com esse filme, chama O Segredo, um curta-metragem do Luiz, muito bacana. Mas o cinema começou na minha vida para valer a partir de 2006, quando eu acho que eu atingi alguma coisa que eu consegui, que eu queria atingir na televisão, e eu falei assim, agora peraí, o que eu faço agora? Agora eu quero participar desse bolo que tem poucas fatias, comendo, poucos atores comendo essas fatias, né? E aí, a partir de 2006, eu falei, eu quero me concentrar mais nisso. E aí foi quando rolou o Orquestra dos Meninos, que é um filme que eu adorei fazer, direção do Paulo Thiago, uma figura rara, o Paulo, a Glaucia, que é a produtora do filme, e foi uma experiência muito rica para mim. E eu acho que a partir desse filme, o meu olhar para o cinema mudou completamente. Você assiste muito cinema? Muito, assisto muito. Tá. Muito. Mas mudou, perdão, te interrompi. Mudou na verdade, ele passou a ser quase que uma prioridade, né? Eu sou funcionário da Globo, tenho meu contrato, mas eu falei assim, quando eu não estiver fazendo a televisão, a novela, eu vou estar fazendo cinema. Filmes. Porque é o respiro que eu preciso para me sentir um artista, né? Senão você imagina, emenda uma novela atrás da outra, uma novela... O cinema você conta uma história em 2 horas, uma novela conta a mesma história em 8 meses. Então você chega uma hora que 20 cenas por dia, aí você chega em casa, mais 20 cenas por dia. Um volume muito grande. Então acho que esse equilíbrio, ele é fundamental para o ator, né? Então, e foi o que aconteceu. Aí eu consegui misturar as duas coisas, e aí teve ano que eu fiz 4 filmes, 3 filmes, e aí foi. A Orquestra foi marcante para mim, o Como Esquecer foi um filme marcante, eu amei fazer. O No Olho da Rua foi um filme também que eu queria participar um pouco desse universo da periferia de São Paulo, sabe? Esse submundo, né? Fazer um personagem sem nenhum glamour, um personagem... Inclusive teve a crítica no Globo foi ótima, né? O bonequinho aplaudindo, aquela coisa toda, mas teve um crítico que ficou incomodado com que eu estava feio no filme. Não é que eu estava feio, que a minha barba estava grande demais, né? E eu falei assim, falei, Ave Maria. Aí eu pensei, falei, poxa, a proposta é exatamente essa. Eu saí daquele universo de herói romântico, entendeu? De vários trabalhos na televisão e me enfiar num outro universo. Então, o pessoal do cinema, o crítico de cinema, me cobrar estética. É porque ele gosta de você sempre. Ele me quer. Mas assim... Mas isso é bom dele te querer, tudo bem. Mas assim, eu adorei o filme, No Olho da Rua, e ele tem um final, que eu estava conversando aqui, e o final do filme é um final sem esperança, entendeu? É um final, não é um final feliz. Eu acho que é necessário também a gente mostrar um pouco disso. A realidade, às vezes, ela não tem um final feliz. Na maioria. Então, e o filme é isso, ele tem aquela crueza, né? E aí foi bacana. E agora os filmes novos, né, que estão pintando aí. E o que tem... Então, quer falar dos projetos novos? Quer falar? Vamos. O que vem? O que vem por aí? Vem o Arequê, que é um filme... Ah, não, esse é o que você... Esse é o último? Quer que eu fale? Não, esse é o que você... Então vai, fala. Falo dele já? Fala. Tem o Arequê, que é um filme que eu vou estrear agora no dia 13 de abril. Estreia aonde? Estreia nacional? Nacional. Tá. Vocês vão para os festivais também, né? Na verdade já rodou alguns festivais. Eu assisti o filme no Hollywood Film Festival. É um festival americano, assim, bem interessante. Inclusive, eu achava que o Hollywood não existia, né? Eu achava que aquilo era tudo de mentira. Eu já tinha ido em 4 festivais, inclusive eu ganhei 2 prêmios lá no festival, mas eu achava que era de mentira, porque os festivais lá que eu chegava, tinha uma turma, assim, sabe, que me dava muito roteiro, muitos projetos. Eu falei, peraí, será que isso aqui... Cadê essa turma de Hollywood? Cadê a turma de Los Angeles, né? E aí nesse festival Hollywood Film Festival eu vi que existe. Aí no encerramento, uma festa daquelas clássicas, sabe, de Hollywood. Eu decorei até o cenário, né? Se alguém quiser fazer uma festa, eu já sei direitinho como é que faz, assim. E você fala inglês fluentemente? Não, meu inglês é mais ou menos, mas nesse E o filme você faz o filme falando inglês? Tem cenas que eu falo. O filme é o seguinte, num desses festivais que eu fui,
eu reencontrei um diretor chamado Gerson Sangenito, que é um cara que fez tablado comigo na época do Diamante do Gramogol, em 93. Sei. Só que logo em seguida ele mudou para Los Angeles, fez faculdade de cinema, e 18 anos morando em Los Angeles. E aí eu reencontrei ele lá num festival, ele vendo a Orquestra dos Meninos. E aí a gente voltou a falar e ele falou, vamos um dia fazer um filme juntos. E aí ele estava com esse projeto, um projeto que nasceu de uma forma muito eficiente, muito veloz, coisa que não acontece às vezes aqui no Brasil, né? Você demora muitos anos para que o projeto aconteça. E ele, assim, o dinheiro venha. Mas aí que tá, não é muito dinheiro, eu acho, sabe? O Arequim, eu acho que não é uma super produção no sentido de... Não, falando do Brasil, né? Às vezes demora bastante. Por causa do dinheiro, por causa da dificuldade. Né? Mas... Distribuir. Ele é um diretor, assim, muito interessante. Em abril ele pensou o projeto, em setembro ele já estava filmando. Nossa. Muito rápido isso, né? Muito rápido. Ele já... Entendi. Ele pensou, ele fez o argumento... E ele é formado em cinema Formado, e é um cara muito bacana, legal. Muito legal. E aí, o filme ele se tornou, quer dizer, eu nem sabia que era, mas ele se tornou um filme humanista. Né? Um filme, assim, que a gente falava assim, um filme é um drama com elementos de ficção científica. Eu não acho mais que é isso. Eu acho que é um filme humanista, um filme que mostra o valor da evolução das pessoas, entendeu? E é um sinal de alerta, né? Se você for uma pessoa evoluída, você vai ter o seu lugar. Então é bom que a gente seja um ser humano evoluído, né? E o planeta, fala sobre o planeta, então... Mas o filme é assim, eu faço uma participação no filme que é muito importante, mas é uma participação. O protagonista é o Isaiah Washington, que fez aquele seriado Grey's Anatomy, aquele negão forte, um excelente ator. É mesmo. E eu faço, na verdade, 3 personagens no filme. Eu faço o cara que desaparece. Ele é um ser evoluído. E ser evoluído não tem nada a ver com poder, com dinheiro, com nada. Ele é um cara que mora no interior do Ceará. Uhum. O filme ele é rodado em Los Angeles e no interior do Ceará, naquela região do Quixadá e Quixaramobim. Uma região muito bonita. Então, eu faço um camponês, né, um personagem chamado João Batista, que tem uma mulher, tem um filho, sai para trabalhar todo dia, tirar leite, cuidar da terra, não sei o quê, e esse cara, ele é abduzido. Aí tem essa cena, o filme... Vou revelar, o filme começa. Você foi abduzido? Eu fui abduzido, entendeu? E aí, a partir disso, o filme começa. Entendi. Né? Então, do mistério desse cara e o mistério do filho desse jornalista americano que também desapareceu, enfim, e as coisas vão se encontrando. E depois, 30 anos depois, eu faço o filho desse cara e faço esse mensageiro, um ser de luz, um ET, se alguém quiser falar assim, mas eu chamo um mensageiro que vem para o desfecho do filme e trazer toda a mensagem do filme. Né? E foi bom de fazer, então? Foi muito bom, foi rápido e eu achei que foi tão tranquilo que eu falei, será que vai ser legal isso? Será que vai ser bom? Foi muito rápido. E você gostou do resultado? Eu tive uma surpresa muito positiva. Que bom. Eu assisti nesse Hollywood Film Festival e fiquei impressionado com o filme. Que bacana. Eu juro que eu estava com medo. Falei, Quero o que ver. Vai ser isso? Eu vou assistir. Eu achei o filme muito bom, muito bem dirigido e eu adorei, assim, os atores estão... Esse Isaiah Washington é muito bom, um ator, assim, realmente muito talentoso. A questão, quando você vem com um personagem rural, essa questão de personagens rurais, personagens urbanos, uma vez eu lembrei do Marquinhos Palmeira, que ele teve um sonho que ele falava, que tinha uma fila e falava rural, urbano, rural, muito urbano. Muito bom. Uma época e hoje em dia não é mais... Então, assim, porque agora eu lembrei tem isso, tem um pouco... Como assim, é que... eu sou marcado por personagens de época, né? Na verdade, eu tenho... Tua mãe historiadora? Minha mãe professora de história, ela fez lá um Saravá, meu pai, e eu fiz muito trabalho de época, né? Inclusive alguns filmes, fiz Olga, o Ismael e a Dalgisa, acho que teve alguns outros aí de época também. Então, eu gosto de trabalho assim, que você mergulha naquela história, né? Mas um dos maiores sucessos que eu fiz foi um personagem rural, que é uma novela chamada América, que eu fazia um peão chamado Dinho, que era um peão de rodeio, que era um humor, era uma comédia, o personagem era engraçado e era um cara contemporâneo, porém rural, né? Então,
Eu acho assim, eu acho que o desafio que é interessante. É isso aí. O diferente que é gostoso. É Né? isso. Então, eu acho que eu não fico assim, essa seleção aqui. Não, eu acho que... Porque às vezes você misturar uma coisa com a outra dá um resultado interessante também. Claro. Né? Você não se preocupar que ele é de época e fazer de uma forma completamente moderna, pode ficar um resultado diferente do que você está acostumado a ver. O que importa né? é se você... Caminhos novos também. Eu acho assim, caminhos novos. Né? O vilão que faz aquele não sei o quê. Então vamos fazer esse cara... Como é que é esse cara legal? Experimentar. Vamos brincar. E eu acho que é sempre um caminho para buscar alguma coisa. Né? Então, menino, querido. Você quer falar mais alguma coisa? Tem o vazio coração. Tá. Não, pelo amor de Deus. Não, quer dizer, vamos falar. Fala, porque tem uma identificação muito grande com esse filme, né? O Vazio Coração é o meu último filme, que vai ser lançado, acho que no segundo semestre, no final do ano. E é a direção de um goiano, que é o Alberto Araújo, que é um poeta, na verdade, é o primeiro filme dele. E eu sou nascido em Brasília, mas a minha mãe é de Goiás. E eu me casei em Goiás. Então eu gosto do interior. E acho que é lindo mesmo. O Brasil hoje é o interior. Né? O Brasil virou aí a sexta economia por causa do interior. Então acho que agora a gente tem que não ter preconceito e medo de olhar para o interior. Né? Eu acho que essa que é a pedra preciosa do Brasil hoje. E eu tenho carinho por esse filme porque o personagem é de Brasília, o personagem ele passa também ali um pouco por Goiás, ele tem um pouco dessa minha essência da minha vida, né? E é um cantor, uma coisa que eu sempre quis fazer. Você falou, eu li uma entrevista que você falava que era uma mistura de Fábio Júnior com... Eu já tive fase que eu falava, é a mistura do Fábio Júnior com o Renato Russo. Mas era tão impossível essa mistura que eu melhorei. E aí, o que é? Fábio Júnior com o Luan Santana. Certo. Melhor? Piorou. Não sei. É difícil eu essa acho que mistura. Misturar é sempre bom, essas fundições que os atores fazem, né? É uma brincadeira. Né? Porque assim, o personagem, ele é romântico, ele tem uma música romântica, mas com uma pegada, às vezes, com essa alma do interior. Entendeu? Então, aí eu falo que é mistura do Fábio Júnior com o Luan Santana, né? Sei. E foi uma delícia fazer esse personagem também. Por quê? Porque, apesar da música ser pano de fundo, foi a música que me levou para esse filme. Você gostou de cantar? Eu gostei de cantar, mas eu passei situações. Por exemplo, eu fui lançar Araguaia lá em Portugal, e aí meu pai foi comigo, a gente pegou um carro, alugamos um carro conversível e viajamos pelo interior de Portugal até a Espanha. E as músicas já estavam mais ou menos, eu tinha feito um ensaio, gravei para ficar ouvindo as músicas. Então, aí teu pai foi ouvindo você cantando. E eu olhava para o meu pai, uma hora eu olhei, ele estava chorando. Meu Deus. E é uma música exatamente que o personagem fez para a mãe que morreu. Sei. Então é uma música. Então aquilo Bonito. foi me marcando. Claro. E aí teve um momento que eu desisti de fazer o filme. Teve uma hora que eu falei assim, não vou mais fazer o filme. Por quê? Não, porque tiveram acontecimentos, coisas e eu achei... E aí, mas você já tinha passado toda essa memória de uma viagem, de ouvir as músicas, já estava num processo. A música e o diretor, que é um príncipe, entendeu? Que teve uma habilidade, ele mandou uma outra música nova, eu ouvi a música, eu falei, eu tenho que fazer o filme. E aí fiz o filme, junto com o Alton Bastos, com o Lima Duarte, com o Beth Mendes. Com que elenco, hein? Assim, uma turma, foi uma delícia, foi muito gostoso fazer. E aí, eu tô neste momento, apesar de que o Área Q é que estreia agora. Dia 13. Dia 13 de abril, eu quero que vocês assistam. Sim. A California Filmes está distribuindo o filme, é muito lindo o filme. Eu vou assistir. Mas eu tô com a memória recente do processo do Vazio Coração. E as músicas são lindas, assim. São lindas. E a gente tá com... E quando que você acha que estreia? Acho que no final do ano. Final do ano. Tá em processo de edição? Tá sendo montado pelo Meckler e nossa. montador de primeira. Né? Então, querido. Estamos aí num processo de finalização do filme muito legal. Que bacana, menino. E aí? Mais coisas, porque a vida tá boa. Uma mulher linda, um filho lindo. Daqui a pouco vem mais um. Não, tá tudo bacana. Não posso reclamar de nada. A profissão tá bonita. Esse ano eu falei pro meu pai, eu acho que esse ano a gente tem que dar uma freada em algumas coisas, mas já começou o ano, é difícil frear, né? Então aí tô com muita coisa, mas tô lendo uns roteiros super legais. Sei. Uns roteiros de ponta, assim, sabe? Sei. De ponta que eu digo na qualidade do roteiro, claro. Né?
E aí vamos ver, eu acho que vai dar certo. Né? Fazendo foco pro cinema também. Eu devo fazer uma novela, acho que no início do ano que vem, ou ainda no segundo semestre, no final desse ano. Mas eu estou muito empolgado com o cinema e estou muito empolgado com a música. Que legal. Você está tocando? Você assim, está pensando? Vou revelar um segredo pra você. Revela. A primeira cena do filme foi um show meu para 30 mil pessoas ao vivo. Nossa. Me jogaram, assim... Vai, na Cova dos Leões. Eu liguei pro Lenine, né? Eu falei, Lenine, fala uma coisa. Você acha que eu canto ao vivo ou deixo playback? Claro, né? 30 mil pessoas, entre o show do Bruno e Marrone e uma outra dupla lá. Que experiência. E agora? Aí o Lenine, cante ao vivo. Vá lá. Lenine entendeu? O erro é a seu favor. E eu falei, o erro, a emoção... Então foi ao vivo? Ao vivo, assim. Ao vivo foi uma experiência deliciosa. Imagina. Depois fizemos um show para 800 pessoas com 10 músicas que eu canto no filme, que vai ser um DVD, um extra, quando lançar o filme, vai ser um extra do personagem no DVD. Então, que legal. Muito legal. Que legal. A música é muito bacana, muito bacana. Quero ver também. Vem aqui de novo pra gente poder falar do filme. Combinado. Tá. Combinado. Obrigada, Murilo, querido. Eu também. Adorei. Pô, Prazerzão. Valeu. Gente, 13 de abril. Arequê. Valeu. Muito bom. Muito bom mesmo. Acrescentar uma coisinha? Fala. Muito bom. Desculpa que eu falo muito, né? Não, é ótimo. Falei pra caramba, né? Muito bem. Foi querido. Falei pra caramba. Gentil. Não, obrigado. Você escreveu e eu não vi.